Olá, sejam bem-vindos ao ExtraCast, o podcast do Extra Cursos. Meu nome é Carol Romano, eu sou tabeliã de notas e registradora civil de pessoas naturais. Eu sou Fabiana Auric, oficial de registro civil de pessoas naturais. Eu boto primeiro oficial de registro civil de pessoas naturais, porque eu gosto mais. E tabeliã de notas. Então, eu boto na frente. Pois é, eu ia falar isso. A gente fala, às vezes, nome diferente, parece que são profissões diferentes. A gente é a mesma coisa, no fundo, assim, né? O título seria o mesmo, a gente chama a gente um pouquinho igual, diferente. Igual Não, você tá bem acima de mim, não, mas acima o título, a gente tem o mesmo. Pertinho, a gente faz divisa, Carol. Para, hein? Não, pois é. Então, o tema de hoje... Hoje eu vou falar mais de tabelionato, né? Hoje eu não vou ser Faustão com você, não vou ficar tomando o microfone. Não, hoje a gente vai falar de novidades, porque nós vamos trabalhar aqui alguns enunciados que foram aprovados na primeira jornada de Direito Notarial e Registral do Conselho da Justiça Federal. Então, as jornadas são eventos já tradicionais do direito, mas de vários outros ramos. A mais famosa era a jornada de Direito Civil, né? Então, que já aconteceu várias vezes a jornada de Direito Civil, e tem de outros ramos, tinha de comercial, de processo civil, tributário. E, para nossa felicidade, foi a primeira jornada de Direito Notarial e Registral, que eu achei um evento maravilhoso. Quando saiu a Conta notícia... aí, a Carol, ela foi a única aqui do Espírito Santo. Nós somos em vários tabeliões, né, Carol? E hoje na OAB, registro. hoje eu fui na OAB também tratar desse assunto, e vários advogados também comentaram que submeteram propostas sobre o tema. Sim. Eu submeti, Larissa submeteu. Então, a Carol, o enunciado que ela apresentou foi escolhido para debate e foi aprovado nessa jornada. Então, ela foi a única do Espírito Santo. Parabéns, Carol. Obrigada. Não é mérito, é mérito de todo mundo. Não, é mérito intelectual. E aí, ela foi a única representante do Espírito Santo na jornada. Então, bem bacana. Essa jornada, o ano que vem eu vou tentar. Você vai fazer um enunciado pra mim e eu vou submeter. E aí, já declarando a falsidade ideológica aqui em rede nacional, né? Se alguém vai assistir, não sei, mas... O que tem? Olha só, não faz mal, entendeu? Eu vou participar. E aí, lá participam vários ministros, né? É muito legal. O evento é muito legal, né? Porque várias personalidades intelectuais dessa área. Foi muito bom. Assim, cada comissão, foram 6 comissões nessa jornada, foram 6 comissões divididas por especialidades. E a gente tinha um tabelião do Espírito Santo também, o Rodrigo Reis, nosso colega. Como um dos especialistas. Como um dos especialistas também, Isso foi muito legal. Então, assim, as comissões todas são presididas por ministros do STJ. Então, isso é bom, né? É muito bom trazer essa temática para a jornada para demonstrar como é relevante estudar o direito notarial e registral e como ele merece cada vez mais, né? Tratamento específico, né? Então, assim, no total foram 82 enunciados aprovados, foram 633 propostas enviadas do Brasil todo e 82 enunciados aprovados. Então, a gente já tem uma produção legal aqui de enunciados. Para que serve um enunciado? O enunciado vai mudar a lei? Não. O enunciado, ele não é lei. Então, o enunciado, ele serve para orientação. É diretriz interpretativa, né? Exatamente. Porque muitas vezes há dúvida na aplicação de determinada lei, porque a lei traz mais de uma possibilidade, ou porque há um conflito normativo. Então, o enunciado, ele vem para há uma lacuna. Orientar. Isso aí. Para servir de orientação, né? Então, nós selecionamos aqui alguns enunciados para tratar. Não dá para a gente falar de todos os 82, né? Vamos tratar, assim, dos mais importantes. Eu não sei se é mais relevante, mas eu vou falar do meu primeiro, porque... Que era o primeiro, inclusive, não era? No debate foi o primeiro. No debate não foi o primeiro? Foi o primeiro dos debates. Falei, meu Deus, já vai começar com esse. Mas foi. Por quê? Esse enunciado, ele surgiu, inclusive, de discussões nossas aqui, porque nós também temos os nossos grupos de WhatsApp, né? Das tabeleoas, a gente fica brincando. É o grupo das delegatárias. Das delegatárias, porque a gente já tinha discutido isso antes. Especificamente no caso da revogação de procuração. A gente pode fazer... A procuração é um instrumento do mandato. O contrato mesmo, o poder, o que o Código Civil rege é o mandato.
e ele é exteriorizado por uma procuração. Pode ser feito em cartório, então, um instrumento público, uma procuração por instrumento público. E aí, vamos supor que sobrevenha uma quebra de confiança. O outorgante, aquele que nomeou algum procurador, ele já não confia mais naquele procurador e ele quer revogar a procuração. O que tem no nosso Código de Normas? Uma previsão de que ele só poderia revogar a procuração com a presença do procurador. Então, olha só. Se eu já não confio mais nesse cara, eu não quero mais que ele saia usando a minha procuração. Unilateralmente, eu não era posso absurdo, fazer a né? revogação. Era um absurdo. Isso é um absurdo. Mas o código assim estabelece. Essa previsão, ou a forma que está redigido no nosso Código de Normas, condiz com o Código Civil? Não. Porque o que o Código Civil prevê? Pode sim revogar, mesmo sem a presença do procurador. Mas se eventualmente esse procurador se sentir lesado, ele que busque perdas e danos. Então vejam, a consequência legal não é impedir a revogação, é resolver em perdas e danos. Com certeza. Então o enunciado, ele constou da seguinte maneira: o ato notarial de revogação do mandato outorgado por instrumento público é admitido sem a presença do mandatário, ainda que haja cláusula de irrevogabilidade. Então o que o enunciado diz? Olha, pode sim revogar, porque essa proibição não existe na lei. A lei não proíbe, pode sim revogar. Inclusive, a gente teve aqui uma situação de um colega do Estado que, quando era tabelião, fez essa revogação, e aí até houve uma queixa, houve até um PAD. E aí ele sustentou que ele tinha feito com base no Código Civil e não no Código de Normas, e ele teve razão. Pois é, eu recebi eu acho que a gente vai ter que esperar consulta um também pouco. de um colega delegatário que estava com uma situação dessa. Agora sim, eu penso que pode fazer. A situação se resolve em perdas e danos. E outra coisa, aí eu oriento que o outorgante notifique o outorgado formalmente, por AR e tal. Porque não dá, né, Carol? Aí, ou seja, você é obrigado a ser representado por uma pessoa que você não confia mais. Exatamente. Por conta de uma interpretação normativa. Então, não tem lógica isso, né? Você tem que pensar enfim, no bem do cliente. Na porque segurança do cliente. Vai manter em circulação um documento que dá poderes para alguém te representar e essa pessoa já não está cumprindo com a sua função. Então, estanca o problema, revoga a procuração, e aí depois, Exatamente. se tiver alguma questão entre eles se resolvam, né? Então, essa aí seria a previsão, a orientação. E a gente sempre fala aqui da importância, claro, de uma revisão constante até dos códigos de normas. O ideal seria que todos os estados tivessem comissões permanentes para revisão das normas, né? Como acontece, eu não sei qual foi o estado que eu olhei, foi algum estado, que eu não vou me lembrar agora, que fez isso, estabeleceu uma comissão permanente. Um representante de cada atribuição na corregedoria, trabalhando na corregedoria com uma comissão de revisão permanente. Então, numa dessas, surgiu um enunciado novo, a gente já identificou que está em conflito, uma norma, adequa a norma. Eu também acho. Porque a norma, às vezes, quem faz a redação da norma pode deixar uma redação que não fique clara. Com certeza. Né? Então, é necessária essa constante revisão. E como nós somos muito regidos pela corregedoria, seria importante essa comissão permanente para todo mundo, né? Até mesmo para quem vai fiscalizar. É muito mais fácil fiscalizar se você tem certeza do que você precisa fiscalizar. Sim, eu ouvi da corregedoria daqui que eles têm intenção de fazer isso também. Que bom, então, que bom. Tomara Deus. Tomara. Então, essa foi a ideia do enunciado, a proposta de sua autoria. Eu falo que depois que nasce, ninguém sabe quem fez, mas a gente sempre fica no fundo lembrando, né? E aí, o que eu proponho aqui, Fabi, é a gente tratar dos enunciados não por ordem dos enunciados, mas sim por tema. Então, eu separei aqui enunciados que versam sobre uso capião extrajudicial, que a gente já falou aqui. Já tem um podcast sobre isso. Eu sempre falo desse podcast, eu falo, gente,
Quem tá meio assim desanimado com o uso capião extrajudicial, assiste. Porque não por mim, não por você, mas pela Paula, né? Porque ela é registradora, ela que tá lá no fim da linha do... E a visão dela é muito interessante. Do procedimento, e ela tem essa visão de facilitar o registro dentro da legalidade, obviamente. Isso. Mas de dar processamento aos pedidos, né? Isso é muito importante. E aí nós temos aqui enunciados que tratam de uso capião extrajudicial. O primeiro deles é o enunciado 25, que diz o seguinte: a existência de averbação de indisponibilidade, por si só, não obsta o uso capião extraordinária processada extrajudicialmente. O que acontece? O próprio provimento 65 do CNJ, que trata de uso capião extrajudicial, já tinha no artigo 14 a previsão de que a existência de ônus e gravames na matrícula não impede o processamento. Aí, o que acontecia é que determinado imóvel com matrícula própria e já a averbação de indisponibilidade, alguns registradores recebiam o pedido de uso capião e falavam, não, mas se tem indisponibilidade, eu não vou nem dar andamento a esse pedido de uso capião. E tem um precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que pode sim processar. E no caso especificamente da uso capião extraordinária, ela depende apenas do prazo de 15 anos, que é o prazo mais longo. Ela não precisa de justo de título, boa fé. Então, se quem comprou estava de boa fé ou não, pouco importa. Para uso capião extrajudicial. Então, o que o enunciado propõe é nessa linha. Olha, considerando então que na uso capião extraordinária não precisa de boa fé, se a pessoa, mesmo ciente da indisponibilidade, comprar o imóvel, tudo bem, ela pode adquirir pelo uso capião. Essa é a ideia. Agora vamos trabalhar a consequência. E a gente faz o que com essa indisponibilidade? Pois é, esse que é o problema. Mas aí, eu particularmente... Eu já tive casos, Carol, assim, Mas eu particularmente acho... E o pior que é uma indisponibilidade, aí vem a outra, você cancela uma, vem outra indisponibilidade. Mas aí eu acho que o próprio provimento 65 traz a solução. Tem que carregar para matrícula. Sinto muito. Ou seja, o uso... Vai uso capi. Vai uso capi e mas fica vai na levar matrícula. o ônus. Complicado. Porque o artigo 21 do provimento, ele fala o seguinte, ó. É o parágrafo 1º. O caput, né? O reconhecimento do uso capião de imóvel matriculado não extinguirá eventuais restrições administrativas nem gravames judiciais regularmente inscritos. O problema que eu vejo, Carol, é que a uso capião é modo de aquisição originária, né? Mas aí é que tá, não é? A gente tem muito esse debate, é modo de aquisição originária ou não é? Eu acho que a própria previsão do artigo 21 já coloca uma certa dúvida nisso. Será que é assim mesmo? Porque ela não vai limpar tudo, não. Ela não limpa tudo, né? A gente tem divergência aqui. Esse também é um posicionamento que precisa de maturação. Mas mesmo assim, mesmo do jeito que ele consta hoje, esse enunciado 25, mesmo não trazendo toda a solução, porque ele diz que pode, mas ele não diz o que tem que ser feito com essa indisponibilidade. Ele não traz a solução por completo, mas já é um avanço. Eu acho que é um avanço. Porque eu já deixei de fazer uso capião com indisponibilidade na matrícula. Pois é. A ordinária eu já acho mais complicado, tá? Sim, a ordinária, porque aí você fé, tem né? que ver se a pessoa estava de boa fé ou não. Com certeza. Mas na extraordinária, não precisa saber se ela estava de boa fé ou não. Então, isso aqui é interessante porque já retira um daqueles argumentos, daquele negócio, mas óbice a regular escrituração, se tem ou não tem, isso aqui já é uma coisa que não... Você e Paula, o negócio do óbice a regular escrituração, mas vocês duas né? defendem. Ai, não, se tem óbice a regular escrituração, não faço, não. Não, mas enfim. Mas isso aí é um ponto também pra enfim, uma futura alteração do provimento da uso capião. É uma alteração, para deixar isso claro, ou até mesmo para que seja...
Eu acho que o uso capião ainda precisa de muito mais enunciados, mais orientações, até pra gente esclarecer Mas os olha limites só, disso, né? A gente tem que pensar o seguinte: quando o divórcio e o inventário foram autorizados, também havia um pouco de insegurança. Então, a uso capião, Não, mas você não acha, diferente. não? Não, porque o divórcio e o inventário se rodaram muito mais rápido, porque eles não quebraram a lógica do sistema notarial e registral. Formalização da vontade, registro. Sim. O uso capião é procedimento. É isso que as pessoas precisam internalizar. Nós não criamos um ato, criamos um procedimento. Procedimento, então, que quebra a lógica de formalização da vontade, levar a registro. Isso não é assim. É um procedimento com etapas, pode existir impugnação. A ata notarial, ela é constatação de posse, ela não garante o registro, né? Sim, então, com isso certeza. rompe esse paradigma da estrutura e que cada vez mais vai ser assim. Porque a tendência é de que os procedimentos sejam desjudicializados. Não é ato. A gente não vai ganhar assim, ó, você vai lá no cartório fazer isso e acabou. Não, nós vamos receber, por previsão legal, atribuições procedimentais. Como aconteceu na 14382, que estabeleceu esses procedimentos. Mudança de prenome, isso é um procedimento. Eu preciso reunir os documentos. Não é automático, né? A própria adjudicação compulsória, extrajudicial, que é um novo procedimento. Outro procedimento. Não é um ato, é outro procedimento. Então, esses procedimentos que chegam para os registradores precisam ser enfrentados como procedimentos que precisam ser cumpridos também. Eu não quero fazer. Por quê? Porque não, né? Não é assim. São procedimentos que precisam ser cumpridos. E aí, ainda dentro da uso capião extrajudicial, tem o enunciado 33, que prevê que o espólio, representado por seu inventariante, tem legitimidade para requerer uso capião extrajudicial. Isso aqui, eu vejo da seguinte maneira. Não tenho dificuldade nenhuma, já fiz ata em nome do espólio. Nem eu, isso que eu ia... Né? Nem precisava de enunciado para isso. Mas sabe que ainda tem muita dúvida? Por quê? Porque, olha só, há quem, até por decisão judicial, às vezes é apresentado apenas um documento de posse e eu já vi sentenças dizendo a posse não vai ser partilhada, mas a posse é um direito. Claro. Então, a gente faz escritura de partilha de posse. A gente faz inventário de partilha de posse. Então, se a posse é partilhável, ela tem uma repercussão financeira e o espólio, portanto, pode, se ainda não houver a partilha, se aquela posse não foi partilhada, quem é que vai solicitar o uso capião? O representante do espólio. É o representante do espólio. Inventariante. Eu vou pedir aqui, então são duas coisas. Eu até separei uma decisão recente do STJ do mês passado, desse mês, de agosto, de que a partilha de direitos possessórios é possível. A gente, não tem muita dúvida, mas ainda existe, porque até decisões judiciais eu já vi nesse sentido. Não vamos partilhar a posse porque é só partilha a propriedade. Não existe isso. A posse tem repercussão. Com certeza. E a gente precisa partilhar até para regularizar esse imóvel. Não, e até para fazer a sucessão da posse. Exatamente. Porque aqui entra de novo aquela discussão. Será, então, que um herdeiro sozinho pode pedir uso capião em nome dele tão logo faleça o possuidor anterior? Para mim, não. Não, de jeito nenhum. Para mim, não. Porque aí eles são condôminos, né? Porque aí, pela Saizine, quando o pai morreu, tinha 5 filhos, o direito transmitiu para os 5. Então eu não posso fazer uso capião em nome de um só. Não, e é isso que eu tô te falando, eles são condôminos. Um não pode exercer o uso capião contra os outros. Ele não pode, entendeu? Não dá pra fazer dessa maneira. Então eu penso que, eu penso que é o espólio, o inventariante ou os 5 juntos. Você já faria sem a partilha? Faria no nome dos 5 juntos? Não, inventaria a posse, é aquilo que a gente discutiu no curso. Então, a gente faz inventário da posse. Inventário da posse. A opção nesse caso, pra mim, a opção faz o inventário da posse. Ou então o espólio usucap.
Ou E faz depois o faz o pedido. inventário. Isso aí, faz o pedido de uso capião. Acho que Mas a ordem não... mas aí tem gente que vai questionar, mas eu não posso somar o tempo de posse? Não, porque você tem outros que também receberam. E essa é a jurisprudência do STJ, porque às vezes há aquela confusão. Então, no extrajudicial, a gente não precisa seguir formalidades? Não é bagunça, né, gente? A Não. gente quer desjudicializar, mas não é bagunça. Pelo contrário, as formalidades Né? são ainda maiores assim, Qual é o posicionamento do STJ? O posicionamento do STJ, eu até separei, destaquei aqui esse trecho, ó, com o óbito do pai, por exemplo, que tem 5 filhos, eles abrem entre eles um condomínio nessa posse, e quem tem legitimidade para pedir em nome próprio é aquele que exercer por si mesmo o prazo de uso capião extraordinário. Então, só poderia um sozinho, são 5 filhos, um só pedir em nome próprio uso capião, depois que ele sozinho exercer a posse 15 anos, pacífica ele não por faz 15 a anos. sucessão sozinho. Ele não faz a sucessão sozinho, ele não pode somar o tempo do pai que faleceu. Ele tem que sozinho fazer 15 anos. Então não tem soma de posse? Tem soma de posse, para fazer em nome do espólio, Uhum. né? Para fazer em nome do espólio, porque aí o espólio tá lá somando o tempo. Mas aqui, eu me lembro agora, eu tô falando, nem precisava desse enunciado, mas havia muita discussão se tinha que fazer o inventário antes. Então agora tá bem Pois é, tranquilo. tá bem tranquilo. Pra mim, fica claro que Faz no nome do em nome do espólio e depois aí registra Faz em o nome do inventário. espólio e faz o inventário. Isso. Ou vice-versa também. Não impede, mas evita aquela ideia de saltar a cadeia. Né? A cadeia sucessória aqui. De uso capião, eu selecionei só esses 2. Eu acho que são interessantes. Registro civil tem alguns, né? Eu gosto de registro civil. Então, vamos lá. Registro civil. Essa aqui é legal. Ela envolve registro civil e divórcio. É uma proposta interessante. O que acontece? Divórcio, quando a pessoa faz o divórcio no exterior. Então, o casal morava no exterior e se divorciou lá. Qual é a regra do Código de Processo Civil? Homologação pelo STJ. Da sentença de divórcio. Pois é. Ela precisa ser homologada, a decisão estrangeira, se o divórcio lá não foi consensual. Mas se o divórcio foi consensual, não precisa. Ele já vai direto para registro no livro E do Registro Civil. Sim. Só que aí vem de novo a situação. Vamos supor que foi consensual o divórcio, mas esse casal tinha filhos menores. Precisa da homologação da STJ para registrar. O enunciado ele faz uma proposta interessante a partir da doutrina do Dinamarca de capítulos da sentença. Estabelece o seguinte: olha, essa sentença estrangeira, ela vai ter 2 partes. Um capítulo que vai tratar do divórcio, e ele foi consensual, que não demandaria homologação pelo STJ. E um capítulo 2, que esse sim trata da partilha dos bens e da guarda, etc. Esse precisa da homologação. Então, a proposta do enunciado é a seguinte, enunciado 10. É possível a averbação direto no RCPN do divórcio consensual decretado no exterior, mesmo que não tenha sido homologado ainda, e aí cabe ao interessado a homologação do STJ em relação aos outros capítulos. Que seria eventual disposição de guarda, alimentos, partilha de bens e muito guarda. interessante, porque aí libera a pessoa divorcia. Que é o que eu acho que devia se aplicar também às escrituras. Pois é. Pode ser. Pode ser. Faz o divórcio por escritura, rompe a sociedade conjugal, que tem que ser rompida. Sim. Tem consensualidade nisso, ok, vamos nos divorciar. E trata a questão de guarda, de alimentos e outras coisas. Fica pra depois. Você consegue, inclusive, divorciar e deixar a partilha pra depois. Exatamente. Por que não? Entendeu? Isso aí é um bom gancho, tá, Carol? Isso é interessante. Aí, ó, já tá proposto o meu enunciado da próxima jornada do ano que vem. Bom, vamos lá, né? Tomara que tenha uma próxima jornada, né? A gente nunca sabe. Vai ter.
Mas é fundamento também para alterar o código de normas, para permitir. Claro. O que você acha? Claro. Então, assim, essa é uma questão interessante e a gente vê a interdisciplinariedade, né? Como o direito notarial e registral, ele depende muito dos outros ramos do direito. Claro, nenhum ramo é isolado, mas aqui, especialmente nessa área, eu acho que a interdisciplinariedade ela é mais evidente. Porque se eu tô lá no direito tributário, em regra, ele se socorre do próprio direito tributário. Dificilmente eu vou usar, né, outras fontes normativas, mas aqui não. Aqui nós não temos como trabalhar um tema de notarial e registral sozinho. Aqui há um tempo a gente está falando de direito civil, processo civil, né? Então, registro efetivamente. Então, é muito interessante isso. Então, esse enunciado 10, ele dialoga com o 961 do Código de Processo Civil, que fala dessa exigência de homologação de sentença estrangeira no STJ. Aí, em relação ao divórcio, ainda aproveitando, nós temos outros 3 enunciados. O enunciado 52, o 74 e o 53. Não, o 53 não, desculpa, é 52 e 74. Esses 2 enunciados, e aí aqui nós precisamos de 1 minuto de silêncio para a gente se orgulhar do nosso código de normas, porque às vezes a gente fala mal, mas quando tem coisa legal a gente tem que falar também. Tem que falar bem. Esses enunciados, o 52 e o 74, tratam de coisas parecidas, que é a possibilidade de divórcio por escritura pública, então divórcio extrajudicial, quando a questão de filhos menores, guarda e alimentos dos filhos menores, já tiver sido decidida judicialmente. E nosso Código de Normas, pelo que foi sustentado lá como justificativa, é o único que traz essa previsão. Porque essa previsão, pra gente, já tá no Código de Normas. Pois é. E em outros estados, o Espírito Santo sai na frente. Saímos na frente. Então, assim, isso já tinha aqui. Agora, é de se comemorar, por um lado, mas é necessário avançar nesse ponto, né? Nós já conversamos aqui antes. Sim. Hoje, qual é a previsão do nosso Código de Normas e que é reproduzida aqui nesse enunciado? Se tiver filhos menores, pode fazer o divórcio extrajudicial, mas tem que deixar para tratar de todas as questões relativas aos menores lá no processo judicial. Sim. Aí o que acaba Porque você acontecendo tem intervenção na do prática? Ministério Público, você tem. Pois é, mas aí o que acaba acontecendo na prática? Se as partes já são obrigadas a se submeter a um processo judicial... É isso que eu tô falando do enunciado anterior, entendeu? Pois é, se as partes já são obrigadas a se submeter ao processo judicial... Pra que elas vão fazer o divórcio extrajudicial e ter que resolver o resto no... Pois é. Ocorre que, assim, né, assim eu penso, que você amarra o divórcio a outra situação e não precisa amarrar. Não precisa amarrar. Porque as pessoas, às vezes... Um processo de divórcio, em qualquer cenário, é desgastante. Isso não tem jeito, é desgastante. Aí você odeia aquela pessoa, não quer nunca mais conviver com ela. Mas é desgastante. O procedimento é um processo emocional muito grande. Então, vamos supor numa situação crítica em que aquelas pessoas não querem mais conviver de jeito nenhum, ou que já até arrumaram outros parceiros, né? Terem que ficar vinculadas até resolver a guarda e alimentos do menor. Por que não tem lógica isso? Por que não permitir esse divórcio extrajudicial consensual apenas em relação ao divórcio, ao rompimento da do sociedade vínculo conjugal. Da sociedade conjugal, ainda que a questão dos menores não esteja resolvida. Por quê? O que o enunciado fala e o que o nosso Código de Normas fala? Pode fazer extrajudicial, mas a questão dos menores tem que estar previamente resolvida. Esse é o problema. Tem que previamente... Ou seja, é melhor fazer tudo no judicial. Não, aí você já tá no judicial, né? Aí você já tá. Agora, o que poderia acontecer? O contrário. Faz o divórcio consensual e, por exemplo, para que também não se crie problemas nos interesses dos menores, desde que já exista um processo em andamento. Porque a conclusão do processo judicial, às vezes, é demorada também. Com certeza. Com certeza. Ou permitir que tudo seja feito de forma extrajudicial
com a participação do Do Ministério Público. Isso é uma alternativa. Porque por vezes a questão da guarda dos menores Já é objeto de consenso. já é Entre os consensual. pais, né? Tá muito frio aqui. A gente vai virar A gente picolé. vai congelar. Não tô conseguindo nem Eu tô pensar. vendo, eu falei assim, a Fabiana tá encolhida, gente. Não tá dando certo. Meu Deus! Mas Vai. vamos lá. Então, assim, numa tendência real de desjudicialização, a gente poderia pensar num procedimento todo desjudicializado, então de fazer o divórcio todo em cartório extrajudicial, e Isso, desliga. o Ministério Público, ele é intimado para se manifestar. Gente, igual nas Extrajudicial. habilitações de casamento, já envia, nem remete tinha ao mais, Ministério né? Público, enfim, ele vê que não tem ali prejuízo ao menor, dano ao menor e pronto, acabou. Pois é. Divorcia, Eu acho que... fica tudo acordado, alimentos entre as partes. Pois é, eu acho que a gente precisa avançar nesse ponto, Pois né? é, porque assim, não é só direito disponível que pode ser objeto de escritura. Então, assim, né? No fundo, a gente faz, pensando por esse lado, a gente faz inventário, que trata Pois da é, parte então sucessória. assim... Mas assim, vamos preservar o interesse do menor? Claro, todo mundo tem isso, Claro, esse desejo. E essa É só tramitação trazer é a fácil, manifestação lógico, do Ministério Público para esses procedimentos. Mas lembrando, isso pro consensual. Os Não. pais já estão de acordo. E aí eles precisam levar esse caso pro judiciário, que é mais um processo em andamento. É mais um estoque de processo para a justiça que não há conflito. Não há E conflito. desnecessariamente. Desnecessariamente. Porque dá para preservar o interesse do menor trazendo a participação do Ministério Público. Com certeza. Faz a remessa, inclusive, de forma eletrônica. Porque hoje em dia dá para mandar por e-mail. Manda lá as informações. O Ministério Público faz. O Ministério Público quer fazer uma mediação. Faz a mediação no cartório. Marca um ato. Eu acho que esse procedimento precisa avançar. Com Dá certeza. para evoluir nesse procedimento de divórcio extrajudicial com menores, inclusive. Eu acho que a gente tem já mecanismos para isso, inclusive com a previsão de uma mediação no próprio cartório. No próprio cartório. Não acho que isso seja impossível, não. Mas o quê? Não é divórcio, mas mas dialoga bem com isso, que é o enunciado 53. Que é possível a escritura de restabelecimento da sociedade conjugal, ainda que haja incapazes ou menores. Aí é que a lógica muda. Porque a gente segue esse pensamento. Não, se tem menor, não dá pra fazer no extra. Não mas dá se pra for romper, pra juntar, mas se for pra voltar, pode. Pra romper, não pode. Pra voltar, pode. Uma situação, assim, bem incomum, né? Muito difícil. Eu nunca fiz, eu acho. Restabelecimento eu nunca fiz. Nunca. Tô até pensando aqui, Nunca. mas... Já fiz novo casamento das pessoas que divorciaram. Isso sim, mas a pessoa... Isso aí... Eu já tive um casal lá que foi a terceira vez. Casa, divorcia. Eu juro. Não Eu fique tive pasmo. um casal que eles casaram e foi um mês depois feito o divórcio. Aí eu lembro bem, porque era uma menina nova e ela falava assim... Esse aqui é o divórcio mais rápido que você já passou aqui, não é? O divórcio mais rápido da história, não é? E o Porque casamento foi também, né? Um mês depois de casado, separou. Já casaram de novo. Será que isso não tem a ver com questão patrimonial? Não, eu penso, tá? Eu sempre penso nisso. Menina, ela tinha alegado até que ele tinha empurrado, aí pediu medida protetiva. Foi um caso que me chamou muita atenção. Por quê? Ela disse que ele tinha empurrado e que tinha medida protetiva. Quando eles foram assinar o divórcio, eles não podiam ir no mesmo dia, não podiam se encontrar. Aí volta depois. Aí eu não dou conta, ele veio, aí depois Nossa veio Senhora. ela falou, não, aí foi uma briga, ela falou assim, ele vai ter que pagar tudo, aí ele que paga esse divórcio, ainda foi assim, né? Eu lembro que ela falava bastante, aí passou esse divórcio, Um mês depois daqui acabou. a pouco falaram, a gente queria habilitar de novo. Ai, a meu casa. pai. Pois é. Pior que é assim. Pior é que é assim. Mas vamos lá. Próximo. Esse enunciado eu separei aqui porque eu achei ele legal, sobre inventário já. Enunciado 21. A gente também já discutiu isso antes, né, Fabi? E fala, mas é tranquilo. E agora o enunciado vem e traz
deixa a gente sempre mais tranquilo. Para fins de ingresso no registro de imóveis, a carta de sentença ou formal de partilha pode ser aditada ou reratificada por escritura pública. Eu achei excelente com a isso daí. participação de advogados interessados. Muito bom. Pois é. Muito bom. Porque, olha, você voltar com um pedido de... Para corrigir, para mudar alguma coisa, para acrescentar alguma coisa, judicialmente vai demorar mais. Às vezes o processo já foi arquivado. Porque o que esse inventário fala? Qual é a situação aqui tratada? E de divórcio também? Ou só não, inventário? Falou só inventário, né? Mas não vejo impedimento de aplicar. Pois é. Não vejo. Às vezes por um problema bobo na carta de sentença, não registra, e você tem como modificar com a alteração com a assinatura das partes. Então, qual que é o problema aqui? Qual que é a situação? O inventário feito judicialmente. Então, inventário judicial, esse inventário judicial que tramitou, foi concluído, vem lá o formal de partilha ou a carta de sentença, e aí percebe-se algum erro nesse formal de partilha. Na hora que isso é levado ao registro de imóveis, porque tem um bem lá partilhado, na hora que isso chega no registro de imóveis, não dá para registrar, porque tem um erro. Já pensou você ter que obrigar essas pessoas a desarquivar o processo, às vezes o processo já foi arquivado, trazer isso para pedir uma retificação para o juiz e corrigir a carta de sentença? Se estiverem todos de acordo, se tiver a presença do advogado, dá para fazer tanto o aditamento quanto a retificação disso por escritura pública. Eu tô com uma situação dessa, mas num divórcio. Não conseguiu registrar, E aí, eu acho que agora dá pra fazer uma... eu acho que sim. Eu acho que, embora... Porque, olha, é um processo antigo que ela vai ter que pedir o desarquivamento e pedir... olha só, sentença com trânsito em julgado. Sim, pois entendeu? É mais difícil, é bem mais difícil de concluir ou de fazer a alteração por via judicial mesmo. Então, se nós podemos fazer o ato por inteiro, por que não fazer a correção, né? Com certeza, o aditamento disso. Então, a gente pode tentar fazer, com esse divórcio meu, pra ver se vai ser registrado. O enunciado fala especificamente de inventário, mas... Na verdade, Fabiana, olha só, não. Porque eu separei pro inventário, porque fala de formal de partilha, mas ele fala ou carta de sentença. Então dá pra você fazer no divórcio, sentença do divórcio. Ele não falou inventário aqui explicitamente, fala para fins de ingresso no registro de imóveis, a carta de sentença ou o formal de partilha. Porque a gente também pode fazer a carta de sentença extrajudicial. Isso, então você pode retificar sim o muito divórcio. Bom esse enunciado, tá? Inclusive, com base nesse enunciado mesmo, enunciado 21. Muito né? bom, muito bom. Enunciado 21. Divórcios, o campeão. Não, aí tem o inventário, o enunciado 48, que também é ótimo, porque assim, isso é mais um ponto que, quando esse enunciado foi debatido, esse enunciado 48, alguns falaram o seguinte, poxa, mas isso é óbvio, porque a lei já autoriza que faça isso, mas o enunciado vem como uma forma de orientação, até para que os registradores de imóveis admitam, porque muitas vezes a gente acha que um ato pode ser feito, o registrador não concorda, né? Então, ou faz algumas exigências que a lei não fez, que é essa situação aqui. Qual é a situação? Negócios que foram concluídos pelo falecido em vida, que tem prova de quitação, mas que ele morreu sem fazer a escritura. Isso já era um posicionamento doutrinário da grande maioria, né? Porque aí o que acontece? Vamos lá, o imóvel é meu, tá no meu nome, vendi pra você, você me pagou, tem a prova da quitação. Com promessa de compra e venda, fiz ou contrato. Promessa de compra e venda, tem lá o recibo, tá tudo certinho, e eu saio aqui agora, sou atropelada, morri. É justo que esse imóvel entre no meu inventário? Não é, porque eu já vendi pra você. Mas não deu pra formalizar. É lógico que eu tô dando um exemplo super drástico, até porque eu espero não ser atropelada. Até porque tem a questão tributária. Você vai pagar imposto, quer dizer, os herdeiros vão pagar imposto sobre o dinheiro que tá na sua conta
que você recebeu do imóvel e sobre o imóvel. Não, e eu tô falando também de coisas muito próximas. Vem de hoje, morri amanhã, né? A gente sabe que na vida real a distância costuma ser maior entre geralmente essas a pessoa compra, não faz a escritura, daqui a 20 anos resolve fazer e aí o proprietário tabular faleceu, não tem como assinar a escritura. E aí? E aí o que o enunciado fala? O enunciado 48. O inventariante, nomeado pelos interessados, então faz a nomeação de inventariante. Isso é requisito. Tem que ser feita a nomeação de inventariante. Seja judicialmente, seja extrajudicial. Poderá, desde que autorizado expressamente na escritura de nomeação, essa é uma cautela, então, que tem que ter, de colocar nos poderes na nomeação de inventariante a possibilidade de formalizar obrigações pendentes do falecido. Né? Então, ele vai poder formalizar obrigações pendentes do falecido, a exemplo das escrituras de reratificação, extremação e, especialmente, transmissão e aquisição de bens móveis e imóveis contratados e quitados em vida mediante prova ao tabelião. Essa, para mim, é a chave do problema aqui. Mediante prova ao tabelião. Por quê? Se chega até o tabelionato, o inventariante, portando esses documentos que demonstrem a conclusão do negócio, com o recibo, com o depósito bancário, isso já possibilita fazer a escritura. Com segurança. Com segurança. Mas a questão é que alguns registradores só faziam o registro dessa escritura se houvesse o registro prévio da promessa de compra e venda. Ou seja, uma situação que, na vida real, quase nunca acontece. E a lei não exige isso, gente. E a lei, assim, não prevê. Então, o enunciado, ele fala, olha, não precisa ter o registro prévio da promessa de compra e venda, porque, às vezes, essa promessa de compra e venda foi feita por instrumento particular, como é a maioria das vezes. Raramente fazem promessa de compra e venda por escritura pública. Então, faz a promessa de compra e venda por instrumento particular, às vezes um documento até bem simples, né? Mas tem prova de quitação. Tem lá o recibo com a prova do depósito da transferência bancária. Não é justo cobrar ITCMD do dinheiro que o falecido recebeu. Gente, eu penso mais por esse lado, tá? Né? Não tem por que isso tá dentro do inventário. Não tem por quê. Não tem por que isso colocar. Não é bem do espólio mais. É isso aí. Então, esses enunciados são interessantes. Falamos então de enunciados desses procedimentos principais que acontecem no cartório. Uso capião, inventário, divórcio. E tem agora, eu separei alguns que falam de regime de bens. Não tem nem assim, não vi tanta questão controvertida. Eu acho que a gente já até fazia isso de certa maneira, mas os enunciados são interessantes. 80, 81 e 82. Enunciado 80. Cônjuges ou companheiros podem escolher regimes de bens combinados. Regime misto. Um pouquinho da comunhão parcial, um pouquinho do universal. Eles podem estabelecer regras próprias para regime de bens, que vão reger aquele casamento ou união estável. Na verdade, o pacto é um contrato, né? É livre. Então, ele pode falar, então, com relação aos meus rendimentos, meu salário, a comunhão é separação total. Eles podem estabelecer. Com relação aos imóveis, é isso aqui. Isso aí. Legal. Mas isso aí já era feito. Já era feito. Mas ficou claro, que a gente pode fazer. Certeza. Porque, às vezes, há quem defenda assim, não, mas isso aí tá expresso na lei, então eu não vou fazer esse tipo de pacto. Não tem mais essa na verdade, você chega no cartório, você quer o quê? Separação total ou você quer comunhão universal? Isso aí. Então, não. Você pode, é um contrato, você pode prever várias coisas dentro desse pacto. É isso aí. Então, ficou esclarecido. E, inclusive, aqui. o que você aplica a cada situação patrimonial, né? O 81 também fala do pacto antenupcial, em que podem os cônjuges optar pela não incidência da súmula 377. Também já era aplicado isso. O que é essa situação aqui? Essa situação é relacionada ao regime de separação obrigatória de bens. Então, existem situações em que a lei estabelece o regime de separação. Obriga que casem em separação. Maior de 70 anos, aquele que não fez a partilha de bens em prévio divórcio, aquele que não fez o inventário
falecido marido ou esposa e por aí vai. Tem a mulher, né, e aí a súmula 377 prevê o quê? Prevê que nesse tipo de regime vai aplicar, vai haver comunicabilidade dos bens adquiridos na constância. Na constância em esforço comum. A súmula fala isso. Então, eu tenho vários casos desse de maiores de 70 anos que querem afastar a súmula porque querem que o regime seja de separação total. Mesmo. E o STJ tem um entendimento já consolidado de que você pode fazer o pacto para restringir mais o regime. É isso aí. Entendeu? Você não pode... o maior de 70 anos, por exemplo, não pode chegar, eu vou fazer um pacto para casar em comunhão universal. Não. Porque a separação obrigatória, ela serve para preservar os interesses daquelas pessoas. Então, é possível, por meio do pacto, resguardar ainda mais os direitos. Restringir mais o regime. Então, restringindo mais o regime. Então, assim, isso já era aplicado, já era feito. E eu faço muito lá no cartório. Legal. E o enunciado 82, esse eu achei legal também. Porque ele fala assim, em regra, é válida a doação entre cônjuges que vivem sob regime de separação obrigatória de bens. Porque, olha só, um cônjuge pode doar para o outro, depende do regime. Se o regime entre eles for o da comunhão de bens, não pode doar. Porque já é metade de cada um, não dá para doar. Já tem comunicação. Então, mesmo que eu doe, eu vou continuar com 50%. Então, não faz sentido doar. Aí, o que acontece? Mas e na separação obrigatória? Porque na separação obrigatória, que é esse caso aí dos maiores de 70, por exemplo, desse regime de separação obrigatória, a lei fala que não tem comunhão, mas tem a súmula 377 que prevê uma comunicação possível de bens. E aí fica aquela dúvida, mas se possivelmente eles têm uma comunhão em algum grau, pode fazer doação ou não? E o enunciado fala, não, pode sim, porque o regime deles é de separação. Então, pode fazer a doação. Né? Eu achei bem interessante esse enunciado também. Muito interessante, gostei. Bom, pessoal, foram 82 enunciados aprovados, nós comentamos alguns aqui, que estão mais aí no dia a dia também, de todo mundo, né? Porque às vezes tem enunciado que está muito restrito à atuação burocrática ali da serventia do dia a dia. Então, ou de acesso a sistema, esse tipo de coisa. Então, eu acho que a gente tratou aqui de alguns que falam, tem mais? Tem mais enunciado, tem mais coisa para tratar, foram enunciados bem interessantes. Mas é isso, por hoje a gente já fez aí uns comentários legais sobre esses destacados. E se você gosta do nosso conteúdo, acompanhe nas nossas redes sociais, estamos no Instagram e também aqui no YouTube, no Spotify. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios e a gente se vê em breve. Obrigada por nos acompanhar.